Mas- Oi, turma, tudo bem? Eu estou tentando esse novo aplicativo aqui para gravar as aulas para ver se assim melhora um pouquinho, porque eu vi que alguns alunos estão tendo dificuldade com a nova tecnologia do PowerPoint e acho que estão tendo dificuldade de fazer o download do, do arquivo. Então, estou tentando aqui, espero que melhore um pouquinho mais, tá? Então, eu vou esperar um feedback de vocês para ver se melhorou o acesso às aulas. Tranquilo? Então, vou iniciar fazendo o teste com a nossa seção 3 da unidade 1, né, os fundamentos teóricos e metodológicos do processo de alfabetização e letramento, que vai, na verdade, aprofundar um pouquinho mais na teoria da Emília Ferreiro, a psicogênese da linguagem, e que a gente já viu um pouquinho, né, de forma introdutória na sessão anterior sobre o construtivismo, né? Agora nós vamos estudar a teoria mesmo da Emília Ferreiro. Emília Ferreiro, como vocês sabem, ela fez uma pesquisa sobre a forma de aprender a ler e escrever das crianças, e um dos objetos de estudo dela foram justamente as primeiras manifestações de escrita e de leitura que as crianças apresentam, e muitas vezes até antes mesmo de entrar na escola, né? Então, ela chegou a utilizar um termo muito comum, que são as garatujas, né? Que até mais ou menos o início da sua pesquisa, antes de ser aplicada, né, de forma efetiva, mais no ensino, eram consideradas como reprodução mal feita de escrita. Na verdade, até hoje, né, é considerado um desenho mal feito, mal feito justamente por aqueles que ainda são leigos, né? Então, geralmente quem tem esse olhar mais sensível para as primeiras expressões de escrita e leitura das crianças são os professores. Mas ela trouxe essa observação justamente porque ela percebeu que as garatujas, esses desenhos, são muita forma, que aparentemente não possuem muito sentido para um adulto, né, para uma pessoa letrada. Ela descobriu que, de certa forma, representa esquemas mentais de construção de conhecimento. Em outras palavras, ao produzir, né, a criança, ao produzir esses desenhos, né, essas garatujas, esses desenhos sem forma, aparentemente sem sentido, elas estão, sim, na verdade, construindo as suas primeiras noções de sentido. É a forma como elas representam o mundo dentro das suas limitações aí de escrita e de leitura. Aqui é um vídeo, e eu já testei umas 3 vezes, não está abrindo, mas no final do slide tem as referências e vocês podem procurar o vídeo no YouTube, que ele está lá, ok? Esse aplicativo aqui, na sua versão gratuita, não permite que eu baixe o arquivo para, então, anexar, ele só permite linkar, né, o vídeo, ou seja, copiar o link e colar, aí você tem que acessar. Na apresentação normal, sem a gravação do vídeo, o vídeo abre normalmente. Eu posso até mandar para vocês as duas versões, né, do vídeo com, com a videoaula, que aí vocês depois acessam lá para ver o vídeo. Então vocês podem ir direto para o YouTube e assistir. O vídeo, na verdade, vai contar um pouco da história da Emília Ferreiro e explicar um pouco sobre essa sua pesquisa de doutorado que ela fez junto com Jean Piaget, onde ela utilizou a teoria que ele desenvolveu e aplicou numa tentativa de tentar desvendar a forma de aprender das crianças, né, de aprender a ler e escrever. E aí vocês conseguem compreender um pouquinho mais do universo da Emília Ferreiro dentro da teoria da psicogênese e a sua contribuição para a nossa educação atual, ok? Então a gente volta aqui
tá? Vocês vão lá no vídeo depois, que realmente não está conseguindo. Eu vou ver se para os próximos vídeos eu vejo como é que eu faço para esse vídeo abrir. Ou então eu vou ter que realmente abrir mão um pouco dos vídeos, se esse arquivo ficar um pouco mais leve para vocês. Então, dando continuidade, falando sobre as garantujas, né? A Emília Ferreiro fala que sabemos agora que há uma série de passos ordenados antes que a criança compreenda a natureza de nosso sistema alfabético de escrita, que cada passo caracteriza-se por esquemas conceituais específicos, cujo desenvolvimento e transformação constitui nosso principal objeto de estudo. Ela quer dizer que cada expressão de desenho que a criança desenvolve ao longo dos primeiros anos, né, antes mesmo de ingressar na escola, são etapas essenciais para o que ela virá aprender no processo de alfabetização. E essas etapas não podem ser deixadas de lado ou diminuídas. Ao contrário, elas devem ser estimuladas para que a criança possa adquirir cada vez mais rápido o domínio da escrita e assim construir seus sentidos. Então, dessa forma, ela explica que esses esquemas implicam sempre um processo construtivo no qual as crianças levam em conta parte da informação dada e introduzem sempre ao mesmo tempo algo de pessoal. Como eu falei para vocês na aula passada, né, quando a gente estava falando um pouco, introduzindo o conteúdo das garatujas, que geralmente quando a gente pergunta para a criança o que significa, né, esses desenhos, esses rabiscos, geralmente ela sabe de explicar o que é. Então, para quem está vendo de fora, né, realmente não faz muito sentido, mas para a criança tem um sentido. Então, ali ela já consegue demonstrar essa construção de sentido. E foi justamente isso que o olho analítico da Emília Ferreira observou, que mesmo nesses traços aqui, a gente já consegue perceber o uso, mesmo que meio desordenado, da escrita, como uma espécie de 8 aqui, junto com uma interpretação de mundo, onde a gente meio que observa o formato de um rosto, misturado a outras garranchos que são tentativas aí de reconstrução de escrita. Nós temos aqui uma hipótese de X, uma hipótese de 8, uma hipótese de rosto. Lembrando que até essa fase, a criança não sabe distinguir o desenho da escrita. Então, para ela, desenho e escrita são a mesma coisa. Então, para elas desenharem um rosto, desenharem um 8, significa quase que a mesma coisa. Para elas, realmente, ainda não tem um sentido solidificado. Isso porque esses desenhos, né, são resultado das construções originais. Então, são estranhos, né? Sim, e parecem meio caóticos para nossa interpretação. No entanto, essa é uma maneira da criança de avaliar os processos, né? É uma maneira nossa, desculpa, nova de avaliar os processos de construção de sentido da criança. É como ela vai fazendo o ligamento do mundo imaginário com o mundo das representações físicas. E assim ela vai linkando aí, fazendo esse hiperlink entre realidade e imaginação e construindo a sua visão de mundo e assim construindo, né, o seu conhecimento. Então, a forma como ela vai exprimir seu aprendizado sobre a escrita e esses primeiros passos, né, por mais que pareçam caóticos, são necessários, são importantes, na verdade são determinantes aí para o processo de alfabetização, né? Até porque isso é um processo inicial que toda criança irá passar por ela, ok? E ela vai praticar muito, né? Uma tentativa de sempre estar buscando aperfeiçoar.
E aí a Emília Ferreiro, na sua teoria de doutorado, observa que esse hábito costumeiro da criança de rabiscar as garatujas em todo lugar que elas veem uma possibilidade de desenhar, nas paredes, em papel, no chão, é justamente um sentido de recriar o sistema de escrita. Então, elas estão a todo momento tentando recriar a escrita. E por isso, essa prática constante. Tanto que a Emília fala que essa recriação mostra o quanto a pessoa que aprende é ativa e deve ter suas expressões valorizadas, a fim de que possa ser real usuário do sistema de escrita. Então, é um processo, é uma etapa necessária que a criança irá passar, é um processo natural, né? Então, a criança irá realizar esse processo em grande parte, há muito tempo, esse processo era, de certa forma, repreendido, mas hoje, com as concepções que a Emília Ferreiro desenvolveu junto com a autora Ana Leberowski, nós conseguimos compreender que essa recriação é um passo, um estágio necessário para que a escrita possa desenvolver. Ela vai encontrar seu próprio caminho ali, né, de acontecer. E esse recriar, de certa forma, vai justamente trabalhando o avanço dessas fases, né, permitindo que a criança suba aí de fase, né? Então, a Emília, na sua teoria de doutorado, ela identificou, né, de certa forma, 4 fases. A pré-silábica, essa que a gente viu junto com a garatuja, a silábica alfabética e a alfabética. Então, hoje nós vamos mais ou menos estudar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, né? Começando pela fase pré-silábica, né? É uma fase que vai desenvolver algumas hipóteses de escrita, onde a criança, né, entende que escrever é reproduzir os traços típicos da escrita, né? Ela vai trazer formas básicas dessa escrita, sempre tentando aproximar o seu desenho das formas que ela observa. Então, a gente já observa que nessa pré-silábica, retirada do livro da Ferreira, Os Cogentes da Língua Escrita, algumas formações silábicas, inclusive, né? Mana, aqui, nama, não sei se é nua, né? Então, nós temos aqui já algumas tentativas, quase acertos, né, de construção silábica, né? Mas ainda assim é uma pré-silábica porque logo em seguida ela ainda confunde, ela ainda mistura, né, os desenhos com as reproduções de letras. Então, para ela ainda é a mesma coisa, tanto letra quanto desenho nesse nível de hipótese pré-silábica ainda é a mesma coisa. Mas, mesmo assim, nessa fase, a criança já entende que o escrito é a representação da fala, e é por isso que ela sente tanta necessidade de reproduzir essa escrita, né, constantemente. Esse hábito dela de reproduzir é justamente porque ela já entende que há uma outra forma de se comunicar, e ela quer se comunicar através desse sistema. Vai dar uma interrupção aqui porque aparentemente o slide só permite 15 minutos de gravação. Então eu vou dar uma interrompida aqui e aí a gente continua na próxima gravação. Vou salvar, ok? Vou parar aqui e a gente volta de novo no começo desse slide.